Olá, queridos alunos. É claro que você já sabe, já conhece a sua mesmo pastor Ernesto Pereira. Estamos aqui, gente, para apresentar aí o nosso capítulo aí do livro de Daniel e Apocalipse, o nosso estudo. Vamos fazer uma oração, vamos colocar na presença de Deus e vamos dar sequência no nosso estudo aí, tá bom, gente? Bora lá. Pai, em nome de Jesus, nos colocamos na tua presença, pedimos que o Senhor venha conduzir a nossa mente, o nosso coração diante do Senhor. Que o Senhor venha nos mostrar o teu reino, a tua glória, que a nossa mente esteja voltada para esse estudo. Nos ajuda, Espírito Santo, o Senhor que nos conduz, o Senhor que nos fará lembrado de tudo quanto estudamos, aprendemos, para a glória do reino do Deus Altíssimo. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos alunos, nós vamos compartilhar nossa tela então com vocês aí. Nós paramos o nosso estudo aqui, né, nos pés da estátua. Então, vamos recapitular aqui rapidinho, né? O que nós já estudamos aqui com vocês. Estudamos a introdução, falamos aí da cabeça de ouro da estátua, nós já falamos do peito e braços de prata, já falamos da coxa, do ventre e coxa de bronze, já falamos do período, das pernas de ferro, e estamos trabalhando agora os pés, né? Os pés, barro misturado com o ferro. Nós já falamos desses anteriores. Hoje nós vamos trabalhar esse aqui, olha. O reino de Cristo é superior. Nesse slide aqui em cima, né, nessa arte que nós fizemos, nós colocamos aqui a pedra está chegando e fizemos a pergunta: você sabe o que isso significa? Então tem uma pedra aqui, ó, vindo tipo um asteroide, né, uma pedra vindo para acertar os pés da estátua. O que isso significa? Aqui tem todo um significado. Então, no livro de Daniel, nós lemos o quê? Que uma pedra foi cortada sem o auxílio de mão de homem. Então, uma pedra sem o auxílio de mão de homem. Ela foi cortada e ela foi lançada sobre a terra e ela bateu nos pés da estátua e quebrou toda a estátua, derrubou toda a estátua. Então, o que significa isso? Essa pedra é uma simbologia do próprio Cristo, da vinda de Cristo, que vai destruir todo o governo da terra. Então, lembra que a estátua ela é uma régua da humanidade? A cabeça falou do reinado da Nabucodonosor, o restante do corpo, nós fomos trabalhando outros reinos que vieram sobre a terra e paramos aqui nos pés do barro misturado com ferro, que é o último governo da terra, que é o governo de Roma, né? O governo de Roma misturado com outros governos da terra, que são 10 governos que se unirão no fim de todas as coisas. E aqui a pedra que bate nas pernas, nos pés e quebra toda a estátua é o reino de Cristo, ou seja, ele é superior. Vamos ler aqui, olha, todos esses reinos, contudo, representam o sistema dominado pelo diabo, já que o mundo jaz no maligno. Entendam bem, o mundo não é do maligno, ele jaz no maligno, porque o mundo, Deus criou o mundo e deu para os homens governar. A Bíblia diz que os céus dos céus são do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Então a terra é nossa. A terra por herança é nossa, os homens, né? Ou filho dos homens, como é chamado na Bíblia. Mas o que que o homem fez lá no pecado? O homem devolveu, né, o homem devolveu para Adão, o homem devolveu para Satanás, melhor dizendo, né? O homem devolveu para Satanás o governo de toda a terra. E dessa maneira nós encontramos esse escrito aqui em Lucas, capítulo 4, versículos 5 e 6. Vamos acompanhar aqui na nossa Bíblia, é, o que escreveu o evangelista Lucas, né? Vamos ver o que escreveu aqui o evangelista Lucas aqui. Então, o aluno já sabe, tem que ter aí na sua mão, você deve ter aí uma Bíblia, ou de papel, ou uma Bíblia eletrônica, um caderno para anotações aí também é importante para o aluno, tá bom? Então, vamos lá, gente. Lucas, capítulo de número 4. Você deve folhear sua Bíblia, se ela é de papel, isso gera uma intimidade com a Bíblia, que é o que o apóstolo Timóteo disse, né, que
O obreiro tem que manejar bem a palavra da verdade. Então, Lucas, capítulo de número 4, o versículo de número 5 e o versículo 6 vai dizer assim, olha. E o diabo, vírgula, levando-o a um monte alto, vírgula, mostrou-lhe, num momento de tempo, todos os reinos do mundo. No versículo 6. Disse-lhe o diabo, dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi dado, me foi entregue, e eu dou a quem quero. Então, veja bem, o que que o diabo está confessando ali? Que o poder e o governo do mundo a ele foi dado e ele dá a quem quer. Então, quem é que deu o governo do mundo para Satanás? O homem, lá no Jardim do Éden. Porque Deus deu o governo do mundo. Lembra do texto? Os céus dos céus são do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Então Deus deu a terra para Adão. Adão transferiu o governo da terra para Satanás. Agora Satanás vem, se apresenta diante de Jesus e ele vai dizer: olha, me foi dado, porque me foi entregue e eu dou a quem eu quero. Pronto. Então o homem entregou o governo para o maligno e aí ele governa da maneira que ele bem entende. Por isso que é um governo mau, é um governo, né, mal executado, porque Satanás ele é um destruidor. João 16 e versos 11, nós vamos examinar também as escrituras. João 16, versos 11, os alunos observaram aí que nós estamos trabalhando bastante Bíblia, então nós temos alguns alunos novos, é importante você abrir a Bíblia, folhear a Bíblia, encontrar o livro de João, é no Novo Testamento, é um dos 4 evangelhos, e você, quando abrir no livro de João, o capítulo é sempre o número grande, que é o 16, o versículo é sempre o número pequeno, que é o número 11. Então, o capítulo e versículo se define assim. E dou juízo porque já está escrito aqui, né? E dou juízo, do João 16 e 11. E do juízo porque já o príncipe deste mundo está julgado. Então, João está fazendo uma referência ao príncipe desse mundo. E quem é o príncipe desse mundo? É o Satanás, o próprio Satanás é o príncipe desse mundo, o Deus desse século. Paulo escreve dizendo que ele é o Deus desse século. Então, referências ao maligno, que ainda governa por um período de tempo, porque vai vir o reinado de Cristo, que é superior a todos os reinados, e nesse reinado é que nós governaremos com Cristo. 1 João, capítulo de número 5 agora, o aluno pega aí o seu papel e caneta, né, seu caderno de anotação, e escreve aí no caderno de anotação, olha, caderno de anotações, e você vai escrever o quê? Você vai escrever aí que o escritor, né? Quem escreveu o livro, pode escrever aí, olha. Quem escreveu os livros, né? Evangelho de João, 1 João, 2 João, 3 João e Apocalipse. Escreve aí. Foi o apóstolo João, ok? Foi o apóstolo João. Muitas pessoas confundem o Evangelho de João com João Batista, mas João Batista já estava morto quando foi escrito o Evangelho de João. Então, esses livros eles foram escritos pelo apóstolo João, tá certo, gente? Então, agora nós vamos ler o quê? 1 João, não é o livro de João, não. É o livro de 1 João, capítulo de número 5 e versículo de número 19. Aí nós temos o que no 5:19? Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo jaz no maligno. Então, todo mundo jaz no maligno. E não que o mundo é do maligno. Ele jaz no maligno. Por quê? Porque existe um governo. O mundo foi criado, estava na mão de Deus. Era de Deus. Deus transfere para o homem Adão, lá no Jardim do Éden. Passa a ser de Adão para governar o mundo. Adão transfere o governo do mundo para a mão de Satanás. Satanás vem e fala isso para Jesus. Olha, é meu, me deram, me foi dado. Tá. Mas o governo de Cristo, do qual nós estamos falando aqui, é superior a todos esses governos. Então, no governo de Cristo haverá uma restituição. Então, o que está escrito aqui, olha, e sua destruição pela pedra representa a futura destruição por Cristo de todos esses sistemas malignos. Daí, então, reinará o Senhor Jesus após implantar o seu reino no lugar deste. Ele que é o renovo de Davi, o renovo justo, o rei que reinará com justiça. Então, quando é que nós teremos
um reinado com justiça. E por que é que nós não conseguimos, gente, hein? Por que é que nós não conseguimos? é, Por que que tem tantas perguntas como, por exemplo, por que é que tem tanto sofrimento no mundo? Por que tanta destruição no mundo? Né? Por que crianças morrem na guerra? Por que quanta gente boa morre também? Por que tem fome, destruição, doenças? Tudo isso é por causa do mau governo de Satanás. Então, é o mau governo. E a pergunta é, por que que Deus não faz nada? Deus não é todo-poderoso? Ele não é onipotente? Tem todo o poder? Por que que ele não faz nada vendo crianças morrer na guerra, como a gente vê toda hora aqui na faixa de Gaza, em Israel, crianças morrendo inocentemente, pessoas sendo assassinadas, a fome, a miséria, as doenças, eliminando milhares de pessoas, e Deus não faz nada. Por quê? Exatamente por causa disso aqui. Porque Deus deu o governo, Deus ele deu o governo para o homem. Deus ele deu o governo para o homem. Mas o homem transferiu o governo para Satanás. Então, o período que era para o homem governar, o diabo está governando. E Deus respeita as leis que ele estabelece. E na lei que Deus estabeleceu, ele não pode quebrar as suas regras que ele estabeleceu. Então, Deus estabeleceu 6.000 anos para Deus estabeleceu 6.000 anos para que o homem governasse, mas o homem dá o governo do mundo para Satanás. Então, Satanás tem 6.000 anos de governo. Então, no relógio de Deus, quando cumprir 6.000 anos de governo de Satanás, Deus vai intervir, que é o reinado de Cristo. Que aí sim, um rei reinará com justiça. O que vocês acham? Existe justiça no mundo? Justiça. A gente está vendo julgamento agora aqui no Brasil, né? Julgamento foi 8 de não sei quando lá, meu Deus do céu, esqueci a data, mas que teve aquela invasão do Planalto e tudo mais, ok, tá errado, tá errado. Mas e as penas que estão sendo aplicadas? 17 anos. Tem gente que estupra, mata, faz um monte de coisa e não recebe uma pena dessa. Mas para alguém que invadiu lá e está errado, não estamos defendendo isso, estamos defendendo o quê? Um julgamento injusto, uma pena injusta, né, para muitas pessoas ali. Então, existe um governo justo nos dias de hoje? Não. Por quê? Porque a justiça, ela não é cega como está na estátua, né, da balança que representa a justiça no mundo e no Brasil, que tem ali o símbolo de uma mulher vendada aos olhos, dizendo: olha, a justiça não escolhe um lado. A justiça não escolhe um lado, ela é justa, mas isso não é verdade. Quando é que teremos um governo justo, um governo incorruptível, um governo que não aceita suborno? Quando é que o leão e o cordeiro vão pastar junto? Quando é que os homens vão se respeitar uns aos outros? Quando é que não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá mais doenças, né? Não haverá mais morte? Quando vai ser isso? No governo de Cristo. Ezequiel 34 e 23, vamos ver o que está escrito. Ezequiel 34, vamos ver aqui, né? Bíblia Sagrada na mão. Eu estou folheando aqui uma Bíblia. Assim você consegue ter aquilo que Timóteo disse, que o obreiro ou estudioso da palavra de Deus precisa ter intimidade, ou seja, manejar bem a palavra da verdade. Então, Ezequiel 34, gente, e o versículo de número 23 e 24 vai dizer assim, olha, o que ele vai dizer? Ele vai dizer assim: ressuscitarei sobre elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é quem as apacentará. Ele lhes servirá de pastor, e eu, o Senhor, lhe serei por Deus. E o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, o disse. Essa referência, o meu servo Davi, é uma referência a Cristo. Mas por que o meu servo Davi? Você lembra que quando o cego vai chamar Jesus, ele diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim?
Então, a referência a Davi é por causa da promessa, que do reinado de Davi viria um rei que reinaria com justiça. Do reinado de Davi viria um rei que reinaria com justiça. E na linhagem da terra, na linhagem humana de Jesus, ele veio da linhagem de Davi. Ele veio da linhagem de Davi. Davi era da tribo de Judá. Era da tribo de Judá. E Jesus era da tribo de Judá. Então Jesus vem da linhagem de Davi. Então ele é filho de Davi, segundo a linhagem humana, mas filho de Deus, da linhagem eterna. Então aí nós vamos entendendo esse governo. Então suscitarei um governo de paz. Ou seja, um governo que ainda não existe para nós, tá bom, gente? Jeremias 23 também. Vamos ver lá em Jeremias. Vamos ver no Jeremias. Cadê o Jeremias? Vamos aqui, né? Voltou de Ezequiel, a gente vai encontrar o Jeremias, capítulo de número 23. Jeremias 23, os 5 e 6 vai dizer assim, olha. E eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo. E sendo rei, reinará e agirá sabiamente, e praticará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará seguro. E este será o seu nome, com o qual Deus o chamará, o Senhor, justiça nossa. Quem é esse governo? Quem é esse rei que está sendo dito? Esse rei que está sendo dito, esse governo que está sendo dito, é o governo de Cristo. É o governo de Cristo. Esse é o governo que está sendo dito. Ok, pessoal? Esse é o governo que está sendo dito. O governo de Cristo. Ele reinará com justiça. Então, somente nesse tempo nós teremos um reinado com justiça, porque no momento não há reinado com justiça. Então, há essa promessa. Isaías 9, versos 6 e 7. Volta mais um pouco, teremos Isaías 9, versos 6 e 7. Isaías 9, versos 6 e 7. Diz o quê? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, o que se chamará? Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ou seja, esse menino que nos nasceu, um filho que nos deu, está falando de Jesus, no nascimento. Então havia uma promessa e há uma promessa até os dias de hoje, do Cristo que veio na manjedoura, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e nos fez uma promessa, que ele viria para buscar um povo justo. E é nesse tempo que ele virá, ele vai levar esse povo para a eternidade, nós ficaremos 1000 anos com ele na eternidade, depois voltaremos com ele como exército com bandeira, voltaremos com ele para destronar o anticristo, para destronar todo o governo satânico e assumirmos esse governo com Cristo, que é um governo de paz, um governo de justiça. Isso acontecerá no futuro ainda, tá bom, gente? 1 Coríntios, capítulo 15 e verso 24. Vamos ver o que o apóstolo Paulo fala sobre isso. 1 Coríntios, verso 24. Você vai lá na frente, vai passar todos os evangelhos, vai passar as cartas, vai entrar nas cartas paulinas, e nós vamos encontrar 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo de número 15. 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15, versículo 24. Depois virá o fim, quando tiver entregue o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Olha que interessantíssimo. Então, esse governo, qual que é esse governo aqui, o professor? Esse governo é o governo do Cristo, é o governo, o reino de Cristo. Então, é dessa forma que a pedra aqui, olha, a pedra, sem auxílio de mão de homens, ou seja, uma intervenção divina no curso da história da humanidade. Até agora, Deus não interviu.
desde a cabeça de ouro até os pés aqui, Deus não interviu. Por quê? Porque não é o tempo. Por quê? Porque o governo de Satanás não terminou, não chegou ao fim. Mas quando o governo chegar ao fim, a pedra cortada, sem auxílio de mãos humanas, ou seja, uma intervenção divina, virá destruir o governo da terra. O anticristo, a besta, os falsos profetas e todo tipo de governo que haverá nos últimos dias. É disso que nós estamos falando. Tá certo, gente? Então tá. Nós vamos gravar uma segunda parte dessa aula. Nós vamos gravar uma segunda parte dessa aula a seguir. Então, nós tivemos aqui, até o presente momento, que o reino de Cristo é superior, trabalhando na estátua, nós falamos e concluímos agora os pés da estátua, tá certo? Então, falamos da cabeça, falamos do peito e braços, falamos do ventre e das coxas e falamos dos pés misturado com barros, e agora encerramos falando da pedra cortada sem auxílio de mãos humanas. O que seria isto? O reino de Cristo, a vinda de Cristo com a igreja para governar, destronando o próprio anticristo, destronando o anticristo, todo o governo maligno e satânico, tá certo? Então, nós concluímos essa parte aqui, olha, a pedra deu nos pés da estátua, quebrou tudo e o governo é estabelecido. Nós voltaremos daqui a pouco para falar sobre os 4 animais simbólicos. Então, nós já estudamos até o presente momento, do capítulo 1 de Daniel até o capítulo 6, lemos a Bíblia, tá bom, gente? O aluno que não fez a leitura de Daniel, capítulo 1 ao capítulo 6, já está com nota média. Se não fez a leitura de Daniel, capítulo 7 ao capítulo 12, aí, meu amigo, já caiu para nota vermelha, né? Porque já é para estar nesse nível aqui, tá bom? A gente volta para falar 2 animais simbólicos, são 4 animais. O leão com asas, o leopardo com asas, o urso com 3 costelas na boca e uma besta de 10 chifres. Nós vamos voltar e falar o significado desses animais aqui, tá certo? Então, tá bom. Até daqui a pouco, a gente encerra agora e daqui a pouco a gente volta com a segunda parte desse estudo.